Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo com Gabi. Aqui você vai conhecer histórias reais que irão te emocionar e nos divertir. Por isso, hoje eu desembarco aqui na praia de Taquatiara para conhecer um pouco mais da intimidade de uma das influenciadoras mais amadas de Niterói. Vocês sabem quem é? Vem cá, vamos ver se ela está em casa? Olá! Meu amor. Seja bem-vindo. Obrigado! Eles podem entrar? Pode entrar, gente. Vem Vamos que lá, vem. gente. Karine Abreu, Oi, gente, amigo. que isso? Me arrumei pra você ontem. Tudo isso só pro Papo com Gabi? Só pro papo com Gabi. E aí, amiga, como é que você tá? Tá se sentindo como, assim, expectativa? Eu tô nervosa, né? Tá Porque nervosa? a gente fala pouco, né? Hum. E aí a gente vai soltando aqui, minha filha, é uma bomba atrás da outra. Então tô meio nervosa, mas tô feliz. Será que vai ter bomba? Menina, será? Polêmica? Isso, gente. Eu sou tão tranquila. Vem cá, então vamos conversar, vamos começar, né, o nosso Papo com Gabi. Inclusive, já quero pedir a vocês aí para curtirem, comentarem aí o vídeo, dizer o que vocês estão achando aí dos convidados, que a gente tá, né, bombando por aí. Então conta um pouquinho pra galera como que você chegou a Niterói, se você nasceu aqui, porque a gente olha lá o seu perfil no Instagram, vê que você é praiana, você ama a cidade de Niterói, Eu né? amo. Desde E aí? criança. Na verdade, eu esqueço, né, como que eu vim para aqui. Na verdade, de toda a minha família, só eu sou de Niterói, né? Mentira. Toda a minha família é do interior do Rio de Janeiro, de Cordeiro, que é uma cidade, assim, 1 hora depois de Friburgo, né? Pra quem não conhece. E aí, meus pais nasceram lá, foram criados lá, meu irmão, minha irmã, todo mundo. E aí, meus pais se casaram e vieram tentar a vida pra cá. Tentar terminar os estudos, que eles precisavam terminar os estudos, que eles tinham pausado, minha mãe por conta da gravidez, trabalho, meu pai também. Então, eles vieram terminar os estudos e tentar trabalhar, tentar fazer um curso, tentar, né? Vencer na vida de algum momento. Né? Sair ali daquela realidade. E aí, depois que eles me tiveram, né? Minha mãe engravidou. E aí, por isso que sou niteroense praiana, porque minha mãe quase me teve na praia, a gravidez toda na praia, a gente viveu na praia. Meu Deus! E você nasceu aqui nessa região de Itaipu, Itacoatiara? Sim. Quando meu pai veio para cá, ele conseguiu um emprego numa loja de materiais de construção, que não é a mesma que ele trabalha até hoje. E aí eles vieram morar numa comunidade que tem até hoje, em frente a Todaro. Quem é daqui da região sabe onde é. É aqui perto da praia, inclusive, lá no finalzinho da rua. Não sei como tá hoje, mas na época era uma comunidadezinha realmente muito pequenininha. Todo mundo morava meio que numa casa só, um monte de família diferente, um monte de gente diferente. Mas eu ainda não existia. Nem minha mãe tinha pensado em engravidar de mim, que eles estavam terminando os estudos, vieram muito novos. Mas aí eles moraram aqui pertinho da praia, inclusive. E depois que eles se mudaram para um sobrado em cima ali perto da Versalhes. E depois que a gente foi morar na casa que eles moram até hoje, que eu morei minha vida inteira, que muita gente acha que assim, aqui as pessoas olham lá, um bairro nobre de Niterói, Paraná. E acho que só tem casarão. Só tem casarão, mas não tem só casarão não, tá? E aí meu pai recebeu uma proposta para ser caseiro de uma loja de materiais de construção, de um galpão dessa loja. Então a gente sempre morou nos fundos de um galpão. Então na frente era sempre material, cimento, caixa d'água, tubulação, tudo que você possa, tinta. Uma poeirada. Tudo que você possa imaginar de material de construção, e a gente morava nos fundos do terreno. Numa casa pequena, né, que é bem pequenininha até hoje, e eram 3 irmãos, eu e meus 2 irmãos, e meu pai e minha mãe. Então a gente sempre morou lá, né, de favor para a loja que meu pai trabalha, nos fundos desse galpão, dessa loja. E a gente vê assim que você é muito família, né? Como que é essa relação com seus pais, com seus irmãos? Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu sou muito família mesmo. As pessoas me veem muito como porra louca, né? Mas eu sou muito família. Sou porra louca, mas também dedicada. Sou dedicada, né? Em casa não falta nada. Nunca faltou. Eu sou muito família. Na verdade, todo mundo lá em casa é muito unido, assim. A gente sempre se ajudou de alguma forma. E a gente veio de uma realidade bem humilde, né? Todo mundo sabia, ninguém cobrava ninguém de nada. E eu cresci vendo meus pais trabalharem muito. Meu irmão trabalha desde cedo, minha irmã. Então,
eu acho que eu sempre cultivei esse cuidado com eles, né? Essa vontade de querer retribuir o carinho, o amor que eles me deram. Vontade de levar eles em lugares que eles nunca foram. Vontade de levar eles para viajar de avião. Vontade de levar eles para acessarem lugares que eu sei que eles nunca imaginaram acessar, né? E você teve a oportunidade de levá-los para fazer um cruzeiro, né? Como é que foi isso? Foi muito legal, gente. Foi muito maneiro. A gente foi de cruzeiro. Foi a sua primeira vez também? Foi minha primeira vez também. Foi mais especial, né? Muito! Nossa, eles amaram. Eles ficavam igual criança, assim, com o olho brilhando. E depois eu consegui também levar eles pra Bahia, né? Primeira vez deles de avião, que eles também, assim... Calma aí. Tá de cabeça pra baixo. O que tá de cabeça pra baixo, amigo? Mas... Primeira vez deles de avião. Meu Deus. Eles igual criança. E eu também, né? Porque parece que eu fico mais feliz em proporcionar isso do que eu estar vivendo Porque ali. você começa a pensar assim, cara, talvez se eu não tivesse feito isso, eles nunca... Nada, jamais, assim. Menina, jamais. Hoje mesmo, minha melhor amiga, Juliana, mandou um áudio assim, Karine, imagina seu pai, você já imaginou seu pai indo no rodízio de japa? Se não fosse o seu trabalho? Aí eu fiquei, nossa, é verdade. Então, Parece até eu quando dei um airfry pra minha mãe chorou. Tipo Cara, assim, isso. um airfry, que é como é que é o nome daquele negócio? Um eletrodoméstico. Tão simples, Pois entre aspas. Tipo, não foi uma viagem. Eu levei ela pra Ilha Grande também. E assim, ela ficou apaixonada. Então é muito bom a gente conseguir proporcionar isso, né, Nossa, amiga? parece que a gente fica mais feliz que eles. Sim. A gente fica assim, ó. E se Deus quiser, virão mais viagens. Amiga, e você falou que tem irmãos, né? Você é mais nova, Sou mais a velha que caçula. eles, a caçulinha. Eu sou a caçulinha. Caçulinha de 30, né, amiga? Que ela fez Caçulinha de 30. 30 anos recentemente. 30, debutante. Eu tenho meu irmão e minha irmã. A minha irmã é de adoção. Ela, na verdade, ela é de sangue irmã da minha mãe, de sangue minha tia. Caramba! Mas nós não fomos criadas como tia e sobrinha. A gente foi criada como irmã mesmo. Então, tanto que eu descobri depois de adolescente. E a faixa etária ali mais ou menos Nada. próxima? Minha irmã vai fazer quase 50 anos. Caramba! Minha irmã tem 40... Ih, minha irmã faz aniversário esse domingo, esse sábado. Eu esqueci a idade, porque eu esqueço a idade de todo mundo. Mas minha irmã tem 40 pelo menos lembrou o dia do aniversário. O dia eu lembro. Ou não, né? Que você falou sábado, domingo. Dia 8. Dia 28. Tô louca, hein? É dia 28. É um mês certinho depois do meu. Eu faço 28 de maio, ela faz 28 de junho. E como que foi esse processo, assim, de adoção? Menina, o que acontece? O processo super... É aquela assim, cresceu ali comigo Sem nenhuma burocracia. Meu Deus. O que acontece, gente? Assim, pesando meio clima, a minha mãe passou muita dificuldade, mesmo, assim. Chegou a passar fome mesmo, passar necessidade real, oficial. E na época ela tinha uns 15 anos, mais ou menos. A minha avó materna, que eu não conheci, morreu muito nova, de derrame, enfim, uma situação muito precária. E eram 10 irmãos no total. E ninguém podia ficar com a Lidiane, que era caçula. Minha irmã era caçula dos irmãos. Minha mãe sempre muito materna, que sempre pegou todo mundo pra cuidar, todo mundo pra fazer. Minha mãe sempre foi aquela... Bora, lá em casa tem lugar, fica com a gente. Lá em casa era uma casa só pra todo mundo. Era todo Ela só mundo pegou junto. a tutela, Ah, a tutela verbal. Sem burocracia, gente, é assim, também. E aí minha irmã sempre já cuidou de todo mundo e todos, criança, adulto, ela sempre cuidou de tudo. E ela pegou minha irmã como filha e ficou pra sempre. Ela logo depois engravidou do meu irmão, com uns 15 anos. O meu irmão é filho biológico da minha mãe, mas do meu pai é adotivo. E meu pai fez questão de registrar ele. Meu pai não só adotou daquele jeitinho brasileiro. Meu pai quis ir no cartório, formalizar ali, quis né? colocar o sobrenome dele no sobrenome do meu irmão. Então, pra mim, pra gente, né, pra nós três, é realmente uma relação de irmão. A gente não tem relação de tio e eu. Meu você irmão, é filho da minha mãe, não é do meu pai, não sei o que, não tem nada disso. É todo mundo filho de todo mundo mesmo. Aí minha irmã veio, quando minha mãe se casou, minha irmã veio junto também como filha dela. Ai, Aí que foi lindo. isso. Todo mundo muito família. Beijo, tia Estela. Minha mãe Sua é tudo. linda. Vamos dar um rolê nessa casa? Que Vambora. a gente tá numa mansão assim. Eu Chega, tô nervosa. Amiga, aqui é o quê? É seu? Quem mora aqui? Então, comprei à vista. Sério? Né? Com o Pix do Pix Raul? Não, né? Não, tô brincando, gente. Isso daqui é do meu sogro e da minha sogra. Vambora. Amiga, me leva pra conhecer que eu tô ansioso. Vamos subir. Que isso? Vamos subir de elevador. Não, gente, tem elevador aqui. Passada, gente. Vambora.
Meu Deus! Seja bem-vindo! Gente, mostra aquilo ali pra gente, meu Deus! Aqui a gente já tá direto na sala. Que coisa mais linda! Imagina você acordar, dar de cara com essa vista surreal, assim. Né? Vem aqui pra vocês verem a vista aqui de fora. Ai, gente, é tudo. Gente, é uma coisa muito chique. É a praia mais bonita do Brasil. Sim, é sim. Meu Deus. Depois vem Joatinga, na minha opinião. Amiga, como assim? Olha que coisa mais linda. Ai, é muito lindo. Esse lugar. É muito lindo. Surreal. Gente, eu tô passada. E não é só a passada. beleza, a energia daqui é diferentinha, né? Tem uma coisa gostosa. Amiga, já que a gente tá aqui nessa casa linda, uma coisa meio família, eu quero saber agora um pouquinho do seu relacionamento com o Vitor. Né? Porque assim, você já teve alguns relacionamentos antes que não foi uma coisa muito legal assim, né? Mas com o Vitor a gente vê que é totalmente diferente. O início também foi assim, aquela coisa que a gente vê na internet, tudo muito apaixonado, tudo muito... Nossa, que homem perfeito, quero casar com ele. Apaixonado sim, mas assim, muita gente fala, ai Karine, queria encontrar um cara igual o Vitor, nem eu encontrei. Entendeu? Nem eu mesma encontrei. Foi uma construção, tudo que a gente viveu, né? Eu tinha saído de um relacionamento abusivo e aí eu tava muito certa do que eu não queria mais viver na minha vida. Então, quando eu comecei a me relacionar com o Vitor, eu já fui muito rígida, assim, do que aceitar ou não. Mas apesar da minha rigidez, ele sempre foi um cara muito carinhoso, muito perfeito, muito tudo, muito maravilhoso, paranana. Só que é uma pessoa com uma criação diferente da minha, uma realidade diferente da minha. Então ele quis muito me podar em alguns lugares, apesar de muito perfeito. E assim, vem de uma família muito tradicional, muito conservadora. E aí rolou um choque de realidade e personalidade inicialmente. Até porque você já chegou de uma forma muito assim, muito ninguém me manda. Já cheguei pelas chegando. coisas que você já tinha passado, né, amiga? Exato, eu já cheguei chegando muito. Porque assim, quando a gente sai de um extremo ali de abusividade, é muito difícil você ir direto pro equilíbrio. A mulher, quando é liberta assim, de uma coisa muito pesada, ela vai muito para outro extremo de ninguém encosta em mim mais, né? E depois que ela vai, calma, não preciso Você perde até um pouco daquela... Eu não sou mulher, não posso dizer muito, mas aquela questão, assim, da sensibilidade, de deixar o homem cuidar de você de alguma forma, né? Até porque, provavelmente, quando você deixou, você se machucou. Sim. Então, é um mecanismo de defesa você ter que se proteger de qualquer coisa, de qualquer indício de violência, qualquer indício de abusividade. Então, a gente se fecha muito até para coisas boas. Claro que, querendo ou não, a gente se protege muito, mas a gente também deixa de viver muita coisa. Amiga, e assim, como que você percebeu que você estava num relacionamento abusivo? Porque você acaba passando tanta coisa que você acha normal. Super, ainda mais naquela época. Óbvio que não é super antigamente, mas há, sei lá, mais ou menos 10 anos atrás, não existia nem o termo relacionamento tóxico, abusivo, nada disso, né? Nem era discutido sobre machismo, isso era uma coisa nem falada, né? Era uma coisa tão naturalizada que nunca foi uma pauta de conversa de alguma coisa. Então, foi muito difícil para mim identificar. Eu demorei muito para identificar. E depois que eu identifiquei, eu demorei muito para conseguir sair. Porque é muito difícil você sair de uma relação abusiva. Eu falo que, assim, nada é um motivo suficiente para você terminar um relacionamento abusivo, porque nunca é sobre o que a pessoa faz de errado com você. É sobre o quanto você se vê precisando daquela pessoa, por pior que ela seja para você. E eu me via precisando muito dessa pessoa. E na época, o start que deu era que eu sempre gostei de ver vídeo no YouTube, sempre gostei sou curiosa, de menina curiosa, então sempre gostei de procurar coisas sobre. E eu via muito no YouTube aquela menina Jojo, inclusive era de Niterói. E um vídeo dela estourou, que deve ter até hoje no YouTube, é um vídeo é um vídeo Não Tire o Batom Vermelho. E nesse vídeo ela fala tudo sobre machismo, sobre como, de uma forma, a sociedade oprime as mulheres de uma maneira super desnecessária. E eu me identifiquei tanto, aquilo já deu uma clareada na minha cabeça. Você começou a pensar assim, caramba, eu passo por isso. Eu passo por essas coisas e eu concordo com essas coisas. E eu também... também sou machista comigo, com outras mulheres. Nossa, enfim, começou a me vir isso, né? Eu também tinha uma amiga na época que tentava me alertar.
E aí, era época de Facebook, nem Instagram, acho que existia. E aí, me colocaram no grupo, nem sei quem me botou no grupo do Facebook, chamado Moça, Seu Relacionamento é Abusivo. Entrei nesse grupo, comecei a ler os relatos e eu via que era o que eu passava. Gente, é que essa menina tá falando que vive exatamente o que eu vivo. E aí, eu comecei a perceber e identificar, pesquisando na internet. E era muito escasso. Não tinha muito conteúdo sobre. Era Jojo no YouTube. Era esse grupo que me enfiaram no Facebook. Mas quem? Não tinha uma referência de alguém que falava isso. E hoje em dia a gente abre o Instagram, tem tanta informação e que bom que tem essas informações. A Deus, sim. Porque ajuda essas pessoas a saírem, né? A gente vê casos assim que a gente fica, meu Deus, como isso realmente pode acontecer com um ser humano? Eu fico pensando, se não tivesse um vídeo da Jojo, esse grupo, talvez eu estaria até hoje. Eu demoraria muito mais para sair dessa relação. Imagina se eu engravido, gente, de uma pessoa dessa. Imagina. Enfim, muitas coisas poderiam ter acontecido se não tivesse alguém para me informar. Alguém da internet, sei lá de onde, né? Sim. Enfim, mas demorei muito para conseguir sair, né? Porque não é assim, opa, tem um relacionamento abusivo, isso é ruim para mim. Tenho que sair, tchau, beijo, tô terminando. Não, existe toda aquela recaída. Até para você sair, você fica assim, meu Deus, se eu falar que eu quero terminar, essa pessoa vai... E aí vem tudo na cabeça, não, então vou ficar mais um tempinho porque ele vai mudar, aquela coisa toda. Tudo a gente acha que a pessoa vai mudar, né? Aquele sonho da promessa do romantismo que a gente aprende, né, desde sempre, enfim. Mas eu demorei muito e eu consegui terminar de fato quando eu passei por uma situação que foi muito humilhante para mim na frente de pessoas que eu conhecia há muito tempo. Eu sempre fui muito orgulhosa, né? Uhum. Então, eu vivia várias coisas que eu não contava para ninguém. Apesar de vazar. Ali, né? Vazavam umas informações, né? Por exemplo, um cara que morava perto dos meus pais tinha falado para meus pais, olha, eu vi o namorado da sua filha arrastando ela lá no Engenho do Mato. Mamamamamã. Então, rolavam umas informações vazadas. De traição, de tudo mais. Mas quando eu me senti muito humilhada, passei por uma situação que a gente brigou, ele foi super grosseiro, escroto comigo, na frente de pessoas que eu conheci há muito tempo, eu falei, nossa, tipo assim, isso não tá escondido, né? Tipo, caramba, todo mundo tá vendo essa vergonha que eu tô passando no débito. Uhum. E aí eu fiquei tão assim, orgulhosa, me sentindo tão envergonhada, que eu falei, gente, eu preciso conseguir sair disso. Não é possível. E aí, pela milésima vez eu terminei, porque fica um vai e volta do cacete, é um ó. E aí eu terminei, ele nem acreditou que eu ia terminar, ele achou que eu ia voltar. Ia ser só mais uma vez? Ia ser só mais uma vez, porque terminava ou eu mesma pedia pra voltar, ou ele pedia, sempre dava errado. Sendo que dali, menina, eu me permiti viver novas experiências. Eu falei, gente, isso... Existe um mundo! Isso que é vida! Gente, eu pensei, nossa, eu achava aquilo bom. Aquilo era bom pra mim, como assim? Isso aqui é muito melhor. Sabe? Aí comecei a me permitir viver novas coisas, ficar com pessoas. Não que eu já tinha ficado, né? Porque a relação já tava no nível que tava zero respeito. Sim. Né? Então rolava traição dos dois assim, lados. Vamos ver quem manda mais. Ai, isso é uma besteira tão grande, o nosso ego tá tão ferido que a gente tenta se sentir menos merda. Não adianta nada, porque você continua sendo merda, mesmo você traindo. Uhum. Então, assim, nossa, fulano me traiu. Por quê? Você sofre. É cobrar o que você faz também. Você não deixa de estar na merda porque você traiu. Você continua lá, você só traiu também. Então, isso é uma ilusão, assim, do momento de desespero, do momento de humilhação, de tristeza, de que a gente vai se sentir um pouquinho melhor. Uhum. Na verdade, a gente se sente menos pior por um determinado momento. A gente não saiu daquela relação, a gente não saiu daquele lugar, então nada demais aconteceu. Você só tá tentando lhe tapar buracos. Tampa o buraquinho, depois tem outro buraco, e, enfim, aí você se sente mal. Você até se mantém na relação por erros seus, porque você pesa os seus erros também. Não, mas eu também fiz isso. Não, mas eu também fui ciumenta. Não, mas eu também... Você acha que é a sua obrigação de estar ali, que a pessoa está até fazendo favor de te perdoar, sendo que a pessoa às vezes fez muito pior, enfim. E a gente se acha devendo sempre, é uma relação que não tem leveza, né? Isso é horrível, assim, não sei como que a gente consegue se acostumar com essa dinâmica de relacionamento abusivo, é muito ruim. E aí você saiu disso, chegou Vitor ali na sua vida. Menino. E hoje, como que é o seu relacionamento com ele, né? Que a gente vê na internet, vocês muito apaixonados, né? Como eu falei um pouquinho no início, aquela perfeição de homem, mas
foi toda uma construção, né? Foi muito uma construção. A gente não começou o relacionamento alinhado do jeito que a gente é hoje. Primeiro, a gente tem o quê? Uns 10 anos juntos, bota aí. Segundo, que no início eram choques de realidades de todos os sentidos. De personalidade, que somos muito diferentes. Família, de onde a gente veio, realidade financeira, tudo. E vem os estereótipos, né? Então, rolou um choque em relação a tudo. A única coisa que a gente tinha em comum era ser praieiro. A gente vivia enfurnado na praia. Ficava até... Por isso que deu certo. As outras condições eram menores do que isso. Pois é, a praia uniu a gente, porque de resto era difícil. E nós dois muito orgulhosos, então a gente não queria abrir mão do que a gente acreditava. Eu estava muito recém-machucada e armada, nunca mais vou permitir ninguém... foi uma promessa que eu fiz a mim, né? Eu lembro que eu me prometi nunca mais passar pelo que eu passei no meu antigo relacionamento. E de fato, assim, é uma promessa que eu levo até o final da vida. Eu nunca mais vou me permitir passar pelo que eu passei. E quando veio o Vitor, por mais maravilhoso e diferente do que ele era de qualquer relacionamento que eu tive, ele não tinha se acostumado ainda com o jeito meu de ser muito expansiva. Sempre gostei de tirar foto, postar foto na rede social. E ele estranhou muito. E ele tentou podar algumas coisas. Até cerveja. Ele falava, ai, não gosto de mulher que bebe cerveja. E peraí, meu amor, eu acabei de sair de um negócio aqui. Cerveja, e bebia cerveja. Ai, eu só gosto de mulher com cor branquinha. Pintava unha de preto. Então eu tava sempre ali, ó. E era uma forma também, assim, de mostrar que era você que estava no comando ali? Tipo, aquela questão do... Já vim tão machucada de um relacionamento que agora eu tenho que mostrar uma postura. Sim. Que foi o que eu falei, não vou deixar e tudo mais. Era muito mais sobre me defender do que atacar ele. Eu tava 100% me defendendo. Só que pra ele eu tava atacando. Né? Em todas as minhas manifestações de opinião. Tanto essas mais indiretas... de pintar unha de preto porque ele só gostava de branco, de beber cerveja porque ele não gostava. Quanto as mais diretas, tipo, não vou apagar a foto vai ficar aí, se você não quiser, você vai embora da minha vida. E todas as formas possíveis. Eu tava me defendendo e me protegendo de viver coisas que eu não queria mais viver. E aí teve um momento que ele foi, né? Ele foi. Ele teve um momento que depois de tentar desse negócio de vai, não vai, ele falou, olha, você não é mulher pra mim. A gente precisa terminar, você não quer casar, você não quer ter filho, você não gosta de arrumar casa, você não... Falou tudo que realmente eu sou. Ele não mentiu. Não nego. Não neguei. E ele falou, ó, suas coisas todas estão aqui, nunca mais a gente vai se ver, não quero mais ficar com você. Aí eu falei, cara, você tem certeza? Uma mulher dessa? Absoluta. E aquilo me doeu tanto. E eu falei, nossa, você tá terminando comigo por quem eu sou. E você idealizou uma pessoa pra estar com você que eu não sou mesmo. E eu nunca vou ser essa pessoa. Realmente, se você não ama a Karine, a pessoa que eu sou, realmente a gente tem que terminar. Mas doeu, minha amiga, doeu. Naquele dia eu liguei para as minhas amigas e falei, vamos lá pra Cantareira tomar chopp e comer pizza na produção. Mais uma forma de se defender das frustrações. Porque eu não encarava nada de frente. Eu passava por cima. Tá doendo? Finge que não tá doendo, passa por cima, vambora. E era a minha forma, eu nunca encarava a dor. Porque eu já tinha muitas questões para lidar na minha vida familiar, minha realidade, o que eu passava. Então, eu ter que lidar com um cara que estava terminando comigo pelo quem eu era, porra, não. Daí você vê depois. Então, eu atropelava todos os meus sentimentos. Me custou, tá? Me custou, depois eu tive que pagar essa conta. Mas, naquele momento, me serviu para ser firme como menina. Porque eu era uma menina, eu era muito nova. Então... não julgo e por um certo ponto foi bom eu ser dessa forma. Assim, eu não abri mão de mim, por mais que eu estava sendo muito rígida, muito armada. Mas aí fui-me embora, depois de 7 dias ele me ligou implorando para voltar, só que aí, minha filha, eu já tinha dado linha na pipa. Eu fui viver e ali eu descobri meu potencial, que eu não sabia que eu podia tanto. Que eu falei, gente, então essa sou eu. Aí eu vi que eu podia estar onde eu quisesse, com quem eu quisesse, no lugar que eu quisesse. Eu não sabia que eu tinha esse potencial, que eu podia tanto. E graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito simples, então eu nunca me deslumbrei com nada. Eu só queria ir pra praia, depois viver... Tomar um açaí e ir pra festinha. Então, graças a Deus, eu nunca me perdi
nesse deslumbre, mas eu fiquei chocada comigo. Tipo, nossa, eu não sabia que eu podia. Tipo, eu consigo chegar também aqui. Eu consigo fazer tudo que eu quiser, ficar com o que eu quiser, caralho. E assim, amiga, os planos de vocês pro futuro, né? Porque vocês moram juntos já, mas vocês falam ali de casamento, Agora né? sim. E aí, vai casar na Praia de Taquatiara? Menina, aqui não, porque não temos estrutura, né? Mas se desse, era aqui mesmo. Se desse, era aqui, ó. Não temos estrutura. Essa praia aqui, meu filho, nem banheiro tem, é complicado. Aí não dá. É só beleza, não tem muita coisa além da beleza essa praia. Você não quer ir lá me mostrar um pouquinho da praia, não? Vambora! Amiga, você sabia que Taquatiara é uma das minhas praias favoritas também? Sério? E eu tô amando o nosso rolê. Muito bom, levar né? você Não, eu tô me sentindo muito em casa. pra passear, né? E é assim que eu quero que a galera do Papo com Gabi, né, que tá assistindo a gente, se sinta bem próximo da gente. Comenta aí, inclusive, o que você tá achando aí do programa. O que você tá achando, amiga? Tá gostando? Eu tô amando, gente. Tá assim, muito profissionalzão, aquele bem Globo. Adoro. Aquela uma coisa assim, bem ex-BBB que deu certo. Não, e eu tô me sentindo a convidada desse ex-BBB que deu certo. Gente, adoro. Tô amando. Olha que visual maravilhoso Muito aqui, lindo, gente. né? Sou Sua praia apaixonada. favorita? Essa suspeita, né? Mas é a minha favorita. Amiga, Amo. e assim, como que é a sua relação com a natureza? Você já contou um pouquinho pra gente, né? Mas hoje você pratica yoga, você toma banho até naquela banheira de gelo. Ai, adoro! Meu Deus, que loucura! Uma friagem dessa, você entra Não é? naquele gelo. Ai, mas faz um bem danado. Você sai, menina, parece que você, tomou um litro de Rivotril. E sai pleníssima, assim, belíssima. Nossa, você passa um dia, que, meu Deus do céu, parece que você tá flutuando o dia inteiro, é uma delícia. Amiga, você falou aí, né, a questão do Rivotril, você passou por um momento... Ai, Gente, sério. eu não tomo Rivotril, mas eu tomo outro remedinho controlado. Aí você falou aí a questão do Rivotril, então... Como assim? Essa sua relação com a natureza, com a praia, né, te ajuda muito, assim, a questão dos exercícios, na sua saúde mental. Nossa, E a gente sabe aí que você passou por um momento um pouco, assim, difícil. Sim. Né? Algo que atinge muita gente hoje, né, que é a depressão e a ansiedade. Como assim que foi esse processo? Porque a gente, às vezes, sabe que tem, mas a gente não aceita. E para sair, como que você está hoje? Como que veio o diagnóstico, que você faz ali acompanhamento médico? Como que aconteceu tudo isso? Cara, eu demorei muito para identificar o que eu estava passando, né? Porque a gente passa a vida muito naquele modo sobrevivência e normaliza muita coisa. Como eu te falei, eu sempre passei por cima de muito sentimento, tristeza. Não posso estar triste, bota um funk para tocar, não vamos ficar triste. E muitas das vezes a gente tem que sentir. A gente tem que sentir tristeza, a gente tem que sentir coisas negativas, faz parte. E aí, como que veio, né? Primeiro, eu passei por um burnout, né? Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a internet, eu me doei muito para isso, deu muito certo, me fez acessar coisas que eu nunca imaginei, me ajudou em todos os sentidos da minha realidade, e eu mergulhei muito nisso, a ponto de me doar 100%, assim, né? E quando eu vi, eu estava vivendo para isso, acabei tendo um burnout, fora as questões emocionais da minha vida, que eu não estava nem aí lidando, né? E aí comecei a fazer terapia e tudo mais, só que uns 2 anos pra cá, eu comecei a piorar cada vez mais, assim. Eu fui perdendo o sentido, fui perdendo o ânimo, fui perdendo muita coisa, né? E chegou num momento que já estava gritante, mas eu achando que estava tudo bem, né? Porque a gente demora para perceber as coisas. Tudo normal. Tudo normal. E até porque a gente acha que a depressão é muito assim, você ficar 100% no merdelê. Só que não, você fica no merdelê, mas você também tem momentos comuns. Você né? vive normalmente, você não você fica... Você vai pra festa, Sim. Você dança até ficar de cabeça pra baixo. Que são até o que a gente chama dos picos ali de felicidade, né? E eu, como uma pessoa muito animada, eu tinha muito. Então eu achava, cara, não, tá tudo bem comigo, eu só preciso me organizar, enfim. Chegou num ponto muito extremo, né? Que eu tava realmente, assim, com muita dificuldade de viver. E eu percebi que não estava dando mais. Eu falei, gente, desse jeito que eu tô vivendo, realmente não dá mais.
Tava doloroso viver, tava doloroso acordar, dormir, uma tristeza, uma coisa, uma intensidade de sentimentos que eu nunca tive em toda a minha vida. Então, eu percebi que eu precisava de ajuda. Isso com toda certeza eu percebi. E aí, já fazia terapia e tudo mais, e entrei no consenso de procurar um psiquiatra. E aí, demorei para procurar, que eu queria alguém bem humanizado, que não... toma aqui esse remédio e valeu. Não, eu queria alguém que me tratasse, que me reabilitasse para eu voltar a ter sentido de vida, porque eu já tinha tentado de todas as formas, já tinha entrado pro yoga, eu já me conectava com a natureza como sempre fiz. Enfim, fiz tudo que eu podia fazer e não tinha, entre aspas, adiantado. Eu falei, cara, fiz exame. Você precisava realmente de ajuda médica. Eu fiz exame para ver se estava faltando vitamina, repus ferro, repus um monte de coisa que precisava e estava ainda com aquela sensação de morte, né? E, inclusive, não vinha a sensação de querer me matar, exatamente porque eu já me sentia morta. Era uma sensação de verdade, de morte, assim. Tô existindo. E quando eu acordava e via que tinha um dia para existir, já vinha aquele peso de, meu Deus, não acredito que eu vou ter que existir mais um dia, passar por isso, sentir tudo isso, essa tristeza mais um dia. Na hora de dormir, meu Deus, mais um dia passou, essa tristeza, essa coisa... Enfim, e aí a psiquiatra, depois de me estudar, ver meus exames, ela falou, olha, você tá com descontrole químico. Existe, de fato, um diagnóstico de depressão e ansiedade que não é para você não é para você tomar isso como rótulo. É uma passagem, é um momento, uma fase que é super tratável e você consegue sair disso. E, de fato, comecei a medicação, tem mais ou menos um ano. No início foi muito difícil, o início de medicação é muito difícil, porque dá Beyblade na cabeça, até seu corpo acostumar, enfim. Mas, graças a Deus, com todo o trabalho que eu fiz de terapia, psiquiatra, yoga, contato com a natureza, repus algumas vitaminas, eu consegui sair desse buraco. Hoje, graças a Deus e a tudo isso, eu não me encontro mais no meu quadro de depressão. Ainda luto com ela, para não sentir, não voltar para esse buraco todos os dias, mas eu já enxergo esse buraco muito mais longe. Então, assim, hoje, quando eu saí desse buraco, eu percebi que eu saí, eu falei, meu Deus, eu estava naquele lugar, não imaginava que estava tão brabo, tão difícil assim, meu Deus. Você volta naquele pensamento de que existe vida aqui fora. Socorro, existe sangue correndo nas minhas veias, eu tô resistindo. Eu lembro uma vez, eu de vez em quando me emocionava, porque eu me sentia viva, e tinha muito tempo que eu não me sentia viva. Então, às vezes eu estava dirigindo, eu começava a chorar de emoção. Meu Deus, eu estou viva, tô sentindo um sangue correndo, tô sentindo um negócio. E aí eu consegui sair. Quando eu saí desse buraco, nitidamente eu vi que eu estava mal mesmo. Falei, meu Deus, eu achava que eu não estava mal. Da onde que eu, né? E encontrei tudo quebrado, porque a depressão me tirou tudo. A depressão me tirou minha autoestima, minha vontade de viver, tudo. E eu encontrei como se fosse uma casa toda quebrada. Então, eu tô no processo de arrumação, tô no processo de jogar vários cacos fora, tô no processo de reconstruir muita coisa que foi quebrada. Então, eu tô no processo de reconstruir minha autoestima, reconstruir minha vontade de viver, reconstruir minha vontade de trabalhar, me encontrar no meu trabalho, me encontrar na vida. Então, eu tô nesse processo de reconstrução pós sair do buraco e encontrar tudo devastado. Então, agora é aqui, ó, juntar os caquinhos. Juntando, jogo que tem que jogar fora e colo que tem que colar aqui, que depois vai sair mais bonito. E aí, tô nesse processo. Voltou essa mulher linda. Tô voltando Posso melhor. dar um abraço, amiga? Graças amiga, a Deus. Muito especial, tô amando ter você aqui. Ai, também. E a gente conversou um pouquinho, né? Hoje, gente, a Karine, ela tá estudando psicologia. Verdade. E eu queria saber, né, duas perguntas. Se foi isso que te incentivou, né, o que você passou para você começar a entender o que estava acontecendo com você. E se você pode comentar pra gente um pouquinho, assim, dessa questão de psicólogo e psiquiatra. Porque, né, a gente fala, vou ali, vou fazer terapia. Só que às vezes o buraco é muito mais embaixo e a gente precisa realmente ali da ajuda médica psiquiatra, né? E como que é esse processo? Cara, primeiro que assim, não foi essa minha questão que me fez escolher fazer o curso de psicologia, não.
Eu, na verdade, sempre quis fazer uma faculdade, né? Sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, então isso arrasou. É uma quebra de É uma conquista padrão. muito grande. Meu pai falou isso quando eu falei, pai, comecei a faculdade. Ele falou, cara, ele falou com essas palavras, né? Mas ele falou, você tá quebrando um padrão da nossa família, né? Você tá chegando num lugar muito especial, assim. E eu quis fazer psicologia porque, primeiro, que eu sempre quis fazer uma faculdade, sempre gostei de estudar, sempre fui meio nerdzinha, apesar de não parecer. Mas a psicologia sempre me instigou, né? E é muito sobre o que eu faço no meu Instagram, de dar conselho. Eu sempre gostei de entender sobre as pessoas. Eu sou muito curiosa, então essa minha vontade, né, minha curiosidade me fez escolher o curso de psicologia por ser um assunto que eu tenho muita vontade de estudar. Entender, você olha para as pessoas e você quer entender o que ela tá... Eu queria que fosse gostoso, eu queria que eu tivesse vontade, eu queria que fosse leve para mim, sabe? E aí por isso que eu escolhi o curso de psicologia. E eu tô gostando muito porque tá me ajudando muito. Tá me ajudando muito a me descobrir, a me entender. A não entender assim, né? Porque tô muito no começo ainda do curso, mas... Tá em qual período? Primeiro, tô indo pro segundo agora. E passou nas provas? Só tirei notão. Orgulho do professor, né? Só tirei notão. É 10 a 9, é 10 a 9, é 10 a 9. Saudade de tirar 10 a 9 na faculdade. Eram 6,5 e tô conseguindo passar. Ai, meu Deus! Dizem que depois piora, mas por enquanto eu tô na boa, né? Do início da faculdade. Aquela coisa bem, nossa, eu tô descobrindo tudo. Depois você vai querer ficar ali tomando um negocinho, não vai subir pra aula. Será que vai ter isso? Eu não sei. Eu, quando fiz faculdade, eu era da igreja, né? Aí tava assim, naquele processo pra sair da igreja. Conhecia a cantareira, assim, não ia sempre, mas assim, pós-aula, um negocinho meio assim pra frente, quinta-feira. Não, acho que eu vou ser nerdzinha certinha. Vai, né? Eu acho que eu gosto, assim, um negócio que me dá vontade de ler, de estudar, enfim. Uma parada que me ajudou muito. E sobre a questão de psiquiatra, né? A terapia é fundamental para todo mundo, né? Sim. Tinha que ser obrigatório nas escolas, assim. Mas realmente tem vezes que o buraco é mais embaixo. Eu demorei muito para perceber que meu buraco estava embaixo, tanto que eu me enfiei mais no buraco pela demora de perceber que onde eu estava. Cada vez ia mais fundo. Eu achava que agora eu vou conseguir, agora eu vou subir, agora vai melhorar. Não, foi só uma falta de organização da minha parte. Eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que fazer futebol, eu tenho que voltar pra praia. Eu sempre dava desculpas como se aquilo fosse falta de esforço meu, da minha parte, né? Então eu não me esforcei, eu acho que eu não tô fazendo por onde, por mim. Quando, na verdade, eu precisava de uma reposição química, né? Eu ia ficar me esforçando até morrer, de fato, né? E realmente tem vezes que o buraco é mais embaixo. A gente precisa, sim, de um diagnóstico, de alguém que realmente nos ajude a voltar a nos reabilitar para a vida, né? Não dar um remédio para... Pra sarar aquela dor momentânea. Não adianta nada, minha filha, que depois a conta vem. Amiga, não tem como a gente estar em Itacoatiara e não entrar na água. Ai, meu Deus! Segura o negócio aqui, ó. Segura o microfone, pelo amor de Deus, senão a gente vai ter que pagar. Pezinho, né? Sério! Ai, que delícia! Ai, tá tão especial. Preocupada com o microfone cair. Cara, isso aqui é muito bom. Ai, gente, eu amo. Se eu pudesse, eu dava um mergulho agora, amiga. Também. Adoro. Pé na areia, caipirinha, água de coco, um brinde. A cervejinha que eu adoro. A nossa amizade, ao nosso programa. Também. Amiga, agora eu quero saber um pouquinho de você, da Karine, influenciadora digital, porque assim, meu amor, ela é a mais querida de Niterói, tá? A gente tava ali tomando nossa aguinha de coco, aí a moça falou assim, não me tira do seu daily não, hein? Minha filha. Porque esse daily tem babado. Tem, meu Deus. E por falar em babado... Que também não falta na minha vida. A gente tem um babado fortíssimo aí pra comentar, né, amiga? Ai, temos. Ela passou por uma situação aí, né? Porque na internet não é só tudo amorzinho não, né, meu amor? Não mesmo, meu amor. E aí me conta essa situação, gente. Um babado fortíssimo que ela vai falar pra vocês. Eu vou dar spoiler não, deixa ela contar. Tá bom, vou contar então. Conta pra gente. Ano passado, fui eu convidada pela primeira vez para ir no Rock in Rio, né? Eu nunca tinha ido nesse evento irado. E aí uma marca queridíssima me convidou, então tava toda feliz, toda boba, né? Pensando, ai meu Deus, vou produzir esse conteúdo, blá, blá, blá. Sendo que deu ruim, minha gente. Deu ruim. Fui cancelada no débito. Por que, meu Deus? E o babado foi forte, porque o cancelamento veio com força. E assim, viralizou o cancelamento. Não foi aquele cancelamento
ali na minha galera. Saiu da bolha, o cancelamento foi a todas as bolhas. Foi parar em páginas de fofoca. Choquei, uma coisa. Postou no Choquei, já era. Chocou total. Chocou geral. Enfim, gente, vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu toda bobinha, né, toda iludida, pensei assim, vou pensar em alguma coisa, fiz uma página no Pinterest, comecei a procurar referências, né, pra eu ir com uma roupa legal, e meu cabelo, e falei com a minha maquiadora, Rock in Rio, produção. Rock in Rio, produção, meu amor, tem que ser como? Na época, tava rolando a questão das queimadas, né, muito sério, e algo que mexe muito comigo, porque é uma questão ambiental. Quem me segue sabe que eu sou super envolvida na causa animal, resgato bicho, faço um monte de coisa, dou, enfim. E aí eu pensei, cara, quero fazer alguma coisa relacionada a isso, porque Rock in Rio é um evento que todos os olhares do mundo estão ali. Muita visibilidade. Tem muita visibilidade e eu não quero ir só com uma roupa bonita. Tudo eu quero levar uma profundidade, né? Uma causa. Tudo meu eu quero deixar essa mensagem, quero fazer assim. Então eu quis unir, né, essa questão das queimadas que estava acontecendo, uma parada muito bizarra, com a minha produção. E aí comecei a salvar coisa no Pinterest me sentindo iludida, né? E aí peguei um top que eu tinha feito no ensaio da escola de samba, que ano passado também desfilei para a escola de samba. Peguei, que o menino customizou para mim, uma coisa aqui, e pedi para a maquiadora fazer um foguinho na minha cara. Enfim, tava toda eu de queimada. Até aí tudo bem, meu amigo. O problema não foi a produção em si, o problema não foi a roupa. O problema é que, quando eu quis mostrar minha produção, né? Porque as seguidoras ficam, cadê a produção? Cadê a produção? E aí eu falei, amor, eu quero me maquiar bem cedo. Acordei 6 da manhã pra fazer maquiagem com calma, comer com calma, iludida, achando que tudo ia dar certo. Mal sabia o que te esperava, né, amiga? Mal sabia, meu amor, a multidão de haters. E aí acordei cedo, falei, eu quero tirar foto lá na casa dos seus pais. Vamos, tudo com calma e cedo. Viemos aqui na casa dos meus sogros, tiramos foto, que a luz ali é maravilhosa, né, você viu? Que é onde a gente tá gravando. Aí ele fez vídeo meu, tadinho, todo empenhado também comigo, me ajudou a fazer a roupa, ele tudo super se empenhou comigo, que o Bofinho, ele abraça as minhas coisas, minhas loucuras, minhas ideias. Aí fui postar, editei um vídeo meu toda linda e bela, né, com a maquiagem, com o fogo, e escrevi aqui no meu peito, o Brasil está em chamas, que era até uma hashtag, né, que a galera tava levantando pra todo mundo olhar pra essa causa, porque tinha bicho morrendo, mata indo ladeira abaixo. Meu amor, quando eu postei o vídeo, eu toda bobinha lá no Rock in Rio já. Arrasei. Plim. Vai, amor, agora vamos curtir, vamos fazer vídeo. Esquece telefone, quando voltar vai estar todo mundo comentando o meu look. E começa plim, 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 plim. Aí quando eu dei uma olhadinha assim, amor, falei, ih, gente, que isso? Quando viraliza é rápido, né, amiga? Quando viraliza, meu amor, já tá com sei lá quantos mil comentários. Só que assim, só comentário pesado, meu amigo. Cancela essas blogueiras de Niterói, meu Deus, que absurdo. Amiga, que mico, apaga que dá tempo. Meu Deus. Isso eram os mais tranquilos. Isso é aqueles que não tinham xingamento. Olha. E que, se fosse você, se fosse sua família, aquela coisa toda, né? Uma coisa terrível. E eu falei, Vitor, deu ruim. Aí ele, o quê? Deu ruim. Estão me cancelando. Como assim, amor? Não sei o que. Eu falei, Vitor, mas tá dando ruim de verdade. O bagulho tá crescendo por segundo, crescia por segundo. E você chegou na hora de apagar o vídeo? O que você fez? Não, eu falei, eu sou muito racional, né? Eu nunca ajo, é muito difícil, nunca é uma palavra muito forte. Mas é muito difícil eu agir por impulso. Falei, pera, respira. Olha o yoga, que eu tô aprendendo yoga. Amiga, e saiu até, eu pesquisando, montando um roteiro, aquela coisa, eu botei Karine Abreu no Google. Parece isso. Saiu no Metrópole, que é aquela... Na época até o Léo Dias fazia parte ali, nem sei se ele faz mais, mas saiu eu lembro que saiu assim. Metrópole, o negócio foi grande mesmo, foi gigante. Não, teve artista que eu amo me esculachando. Meu Deus. E eu amo, cara. Tinha gente que eu adoro ali me esculachando aí. Nos comentários do vídeo também? Não, compartilharam nos stories. Teve artista que eu adoro que compartilhou nos stories falando um absurdo, o mundo Amiga, tá acabando. foi pior que eu imaginei. Foi pior que todo mundo imaginou, gente. Só eu sei o que eu fazei. E nessa época, você tava ali ainda no fundo do poço? Eu já tava tomando remedinho. Então ficou um pouco mais controlada. Graças a Deus. Mas abalou. Não, primeiro que se eu estivesse no fundo do poço, eu nem teria aceitado ir pro Rock in Rio. Eu não me já senti, começa por aí. eu não ia nem me sentir capaz de ir.
né? Eu iria assim, ó. Ai, tá bom, vou lá. Mas Rock in assim, Rio. eu já tava no meu tratamento com remédio, com medicamento, então eu já tava um pouco estabilizada, graças a Deus. Então, eu consegui pegar o meu ladinho racional pra agir. Eu falei, Karine, olha só, tá rolando cancelamento, a gente não consegue controlar isso, não dá pra mudar isso. Ok. O que você pode fazer? Eu pensei, bom, vou apagar? Não vou apagar? Putz, o que eu fiz? Eu falei, larga o celular e você tá aqui no Rock in Rio, você nunca esteve aqui. Você nunca esteve Já aqui. aconteceu, vai viver. Já aconteceu, você não sabe o que fazer, às vezes se apagar é pior, porque as pessoas te esculacham mais. Já saiu em outras páginas, esse vídeo não vai sumir, já tá na internet, amor. Então, depois você pensa o que faz, porque agora você não tá com cabeça, eu tava assim, meu Deus, vivo, não vivo, posso... E aí vive, e depois você vê, porque agora realmente não tem mais o que fazer. Foi isso que eu fiz. Não vivi muito feliz lá, porque eu estava indo a convite de uma marca, as pessoas marcaram muito essa marca. Que absurdo, marca tal. Vocês escolheram Contratar é logo essa. Vocês escolheram tal para isso. Que absurdo, vocês... Cadê a marketing de vocês? Vocês aprovaram isso? Enfim, gente, e aí eu fiquei meio triste lá, mas eu falei, amor, estamos aqui, vamos viver, né? A gente viveu e tal. Na hora de voltar, que a gente quis, assim, aproveitar muito. Na hora de voltar no ônibus, eu pensei, bom, eu tenho que entrar em contato com essa tristeza. Eu não quero mais ser aquela pessoa que atropela os sentimentos. Quero olhar para essa tristeza, aprender com ela, ver o que aconteceu. E aí, no ônibus, vindo para cá, né, eu lavei a alma de dor, assim. Eu deixei doer. Porque o que mais me doeu não foi o cancelamento em si, porque eu já vivi outras questões de cancelamento, claro que não tão grande quanto essas. Cancelamento dói em qualquer um, por mais que eu seja bem resolvida com isso, né? Eu sou uma pessoa que posto o que eu quero, falo o que eu quero, falo de política, nunca tive medo de perder seguidor, nunca tive medo de alguém achar alguma coisa de mim, porque realmente eu sou bem resolvida quanto a isso. Mas dói, assim, até pra mim. Imagina uma pessoa que não já Porque teve... Tinha ali um processo ali se curando, porque a gente sabe que o Sim. cancelamento na internet... a internet em si, da mesma forma que ela te levanta, se ela quiser, em poucos segundos ela te destrói. Exato, e estava acontecendo isso comigo. Ali, naqueles momentos, eu estava sendo destruída ali na internet. E aí eu botei um louvorzinho no celular e fui chorando bastante, deixei aquela dor sair, deixei, meu Deus, que merda. O que mais me doeu foi a questão de ser um trabalho, porque marcaram muito a marca e eu não queria decepcionar a marca, não queria me decepcionar comigo. E o que mais me doeu de verdade, além de ser um trabalho, minha primeira vez no Rock in Rio, com a marca tal, foi a questão de ser uma causa que eu me importo muito. É uma causa ambiental e eu me dou muito para isso. Quem me segue sabe o quanto que eu pego o bicho da rua, bicho todo cacarecado para morrer, e eu faço doação para não sei o que lá, e pega bicho de não sei de onde. Então, aqueles vídeos dos bichos morrendo carbonizado, aquilo me doeu tanto. Eu chorava tanto antes de dormir, antes do Rock in Rio. E eu pegar uma causa tão séria e nem falei como que me cancelaram. Por que me cancelaram, o problema, né? Tá. Porque da sensualidade. Da sensualidade, esqueci. Foi Ai, tão gente, babadeiro que ela esqueceu. São muitas camadas, tá? Mas o que me doeu foi isso, foi essa causa tão importante pra mim que eu não soube passar de uma maneira coerente e as pessoas me julgarem como se eu estivesse usando daquilo pra se promover. Pra promover não só pra me promover, mas pra promover o meu rabo. Sim. Né? Então eu pensei assim, gente, que erro, assim, que tiro. Porque assim, passou da questão de você conscientizar as pessoas. Foi pro outro lado, me julgaram como se eu fosse André Surak pulando na piscina pelada, na fazenda. Você lembra que a André Surak, pra fazer manifestação, ela tirou a roupa e pulou. Me enfiaram nesse bolo, amigo. E assim, não é. Se eu quisesse mostrar a bunda, eu mostro bastante e não tenho problema nenhum. E a questão foi que o vídeo que eu fiz, o conteúdo que eu postei, eu tava lá, linda e bela, fazendo altos carões e mostrando o meu look e postei. Então, eu atrelei uma causa séria com sensualidade. Ainda mais que estava escrito no peito, você de top. Decote, o Brasil está em chamas, a cara cheia de foguinho, aquele olhar sexy. Então, eu tava super seduzindo ali o bagulho e não houve muita coerência. Na hora, eu não pensei nisso. Na hora, eu pensei, quero mostrar meu look, lá eu posto mais.
E só que aí foi tudo por água abaixo. Então a questão não foi nem a roupa que eu escolhi, que tinha uma transparência, mas a questão não era nem essa. Foi a forma que eu mostrei a minha produção no meu Instagram abordando essa causa. E o que mais me doeu foi pela causa, foi me colocarem num lugar de completo assim, de promover o meu corpo atrás de uma parada que para mim é absurdamente importante. Então isso me doeu muito por ser esta causa no meu trabalho. Os outros cancelamentos, outras questões que eu tive não me doeram tanto porque eram coisas mais assim do que as pessoas de personalidade, acham. Do que deixa de achar. Não tinha a ver com trabalho e uma causa importante para mim. Então isso foi o que mais me machucou. Mas aí naquele ônibus voltando para Niterói, eu entrei em contato com aquela dor, entendi, falei com Deus, desabafei com Deus e falei, bom, beleza. Ali eu me senti tão lavada que no dia seguinte eu fiquei tão leve, mesmo ainda estava o cancelamento comendo solto. Mas você já estava mais em paz com você. Eu estava super em paz comigo, eu tinha entendido, bom, Karine, não vai ser a primeira nem a última vez que você vai errar. Pô, isso tá acontecendo agora, ótimo, que depois eu vou ter mais um olhar mais crítico em relação a isso. Por mais transparente que eu quis ter sido, por mais eu quis usar a minha personalidade, nem tudo convém uma certa sensualidade que eu tenho, eu sempre vou ter. Mas eu poderia ter apenas tirado uma foto, talvez, pra mostrar, enfim. Você passou por tudo isso, mas a gente sabe que também na internet você recebe muito amor, né? Você é muito querida. Gente, eu não posso nem reclamar. Aqui em Niterói, suas amigas do Daily. Verdade. O que você conta nesse Daily, hein, Karine? Que eu não tô... Será que eu tô sabendo? Tá. Você tá sabendo. Mas, tipo assim, eu conto tudo sem filtro, né? E assim, meu Instagram sempre abre muitas coisas sem filtro, né? Só que vai crescendo, você vê que nem tudo dá, né? Que as pessoas levam... Eu falei, porra, vou fazer um espacinho onde eu posso realmente nem me preocupar. Sim. E saber que tem exatamente pessoas que não vão usar aquilo de má fé, né? É uma coisa mais sem filtro do que eu já faço no meu Instagram. Sim. Meu Instagram já é meio sem filtro, aí piora. O nível cai. Amiga, a gente tá chegando ao fim do nosso papo com Gabi. Tava tão bom, gente. Passa rápido, né, amiga? Se eu pudesse ficar aqui o dia inteiro nesse eu papo também. com Gabi. Mas pra finalizar, eu tenho uma surpresa pra você. Gosta de surpresas? Amo, adoro. É assim, uma lembrancinha pra te entregar, pra você guardar. Amei. Né, pra lembrar que você esteve no Papo com Gabi. Quando a gente estiver lá na Globo, você fala assim, eu fui a segunda pessoa. Eu fui, eu tava. Então tá, vamos lá? Vambora. Karine no carnaval, desfilou no carnaval, né, Karine? Como é que foi essa experiência? Ai, foi maravilhoso, Foi eu gostei. tudo, né? Você lá no Santo Antônio. Foi muito bom. Ai, Ver essa Pucaí. pena que eu não tava numa fase boa, que eu acho que eu ia aproveitar mais ainda. É, né? Mas mesmo eu no buraco, porra... Foi lindaça, arrasou. Eu amei, mas é mó perrengue, né? É. Não sabia desse lado perrengão. E olha quem chegou pra visitar a gente. Tutuquinho da tia. Oh, quem vem nem pensa que eu tenho medo de cachorrinho, gente. É porque, porque o Bro conquistou ele. É. É porque Primeiro dia que eu vim aqui, né? conheço, Pra gente finalizar aqui em clima família, uma coisinha assim bem alegre, trouxe um presentinho pra você guardar. Gente, olha que Lembrancinha do Papo com Gabi. Olha que linda. Tudo personalizado. Cartinha feito à mão. Docinhos, balinha Docinhos. fine. Esfreguei minha água. Karine Abreu, abre a carta. Eu vou de ver de cachorro. Eu sou neném. Obrigada por fazer parte do episódio 2 do Papo com Gabi. É um prazer contar essa história. É um prazer a gente estar aqui, juro. Amiga, amei. Tô muito feliz, amiga, de ter Também tô muito contado um feliz. pouquinho da sua história, né? Aqui o pessoal do Papo com Gabi. Foi E uma aí, honra. o que você achou? Sério, gostei muito. Tá de parabéns, assim. Tô muito orgulhosa de você, tá lindo demais. E tá sendo um prazer, uma honra estar com você nesse início, né? Nossa, tá tudo muito lindo, tô animadíssima. Nosso papo foi maravilhoso. Se eu pudesse Foi ficar aqui, tudo. meu amor, até Contando amanhã. mais Pipipipopopó. coisinhas. Mas a gente conseguiu falar de muita coisa. Muita coisa, né? É. E que bom saber um pouquinho da sua história. Te agradeço por ter aberto um pouquinho da sua vida, da sua intimidade, Eu que agradeço para poder muito. compartilhar com a gente. E é isso. Se vocês gostaram do episódio, não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se Verdade. inscrever no canal, né? Verdade. Seguir a Karine lá nas redes sociais, que é @Karine Abreu com 2 O U. no final. Vocês não vão se arrepender. vocês Não vão gostar. mesmo, vocês vão gostar. E pede pra entrar no dele, tá? Que agora vocês já são íntimos da Karine. É verdade, já sabe tudo da minha vida quase. Pois é.
Gente, e também se vocês quiserem acompanhar, é óbvio que vocês querem, né? Me acompanhar lá, acompanhar o Instagram do Papo com Gabi, @Papo com Gabi no Instagram. No TikTok é Papo com Gabi Oficial e também o meu perfil que é Gabriel Lima Eu. E aí, amiga? Obrigada, amigo. Tô muito feliz, Obrigado. juro. Obrigada mesmo. Eu Você que agradeço. é brabo demais. Assim, você tem um futuro lindo, porque proporcional ao talento dele, a humildade. Ai, amo. Eu sei que a gente Sério. vai chegar longe, né, amiga? Isso aí. Você tem muito potencial, muito talento. Obrigada, amiga. Até o próximo episódio. Quem será que vem aí, hein? Ai, meu Deus! Beijo vocês. Eu já sei, hein?